Pessoal, boa noite. Estamos de novo aqui tentando fazer aqui o take 2, né, para conversar hoje com a professora Tandra Sena sobre adoção. E a conexão dela estava muito ruim, tá muito complicada. Então eu entendi melhor aí por bem a gente começar de novo a entrevista, né? Eu já vou até aqui já tentar chamar ela de novo, tá? Porque realmente não tava legal, sabe? Então, não consegue ouvir, ó. A Tandra já entrou. Já mandei para ela aqui o convite. Entrou um amigo meu, Capraro, Jorge Capraro, grande amigo meu de Curitiba, colega do mestrado. Vamos aguardar a Tanda entrar de novo aqui para ver se vai melhorar a recepção. Para a gente começar de novo. Eu comecei do zero então, tá, Tandra? Nós estamos começando aqui praticamente 15 para as 9 aqui em ponto. E eu vou falar novamente aqui o seu currículo, só para a gente falar rapidamente aí. Vamos tentar começar de novo aí. Vamos apagar e começar do zero. Tá? A professora Tandra, pessoa de Sena, ela gentilmente aceitou meu convite semana passada para falar sobre esse tema tão imprescindível e importante, né, a toda a sociedade, que é a adoção. A gente vai falar como é que funciona a adoção no Brasil. E a professora Tandra é professora universitária da Marta Falcão, Estácio de Sá. Ela tem um mestrado pela Univale Santa Catarina, especialista em Direito Processual Civil pela UFAM, presidente da Comissão de Proteção à Criança e Adolescente da OAB do Amazonas e membro da Comissão Especial de Direitos da Criança do Conselho Federal da OAB. Inclusive, tem uma obra publicada sobre adoção também. Então, Tandra, agora acho que a coisa tá melhor aí, a nossa recepção. Desculpa aí, vou fazer o questionamento novamente, né? Então, só para a gente ter de registro, qualquer pessoa pode adotar no Brasil? Existe algum requisito legal para a gente fazer adoção? O que o brasileiro pode fazer para adotar? Bom, no Brasil é bem livre nessa questão da possibilidade de você estar qualificado para adotar. Qualquer pessoa maior de 18 anos, a rigor, pode adotar, tá? Independente da condição de ser solteiro, se é casado, se vive em união estável, relação à opção sexual, se é homoafetivo, se não é hétero. Na realidade, não óbvio. De se cumprir alguns requisitos. Exemplo, né, ter pelo menos a diferença de idade adotado. Tá? Mas você, dentro das suas capacidades, você pode sim se habilitar para adotar, né? No Brasil. Existem algumas proibições, eu até comentava, né, anteriormente, no nosso teste, que a gente precisa observar isso, que ascendente não pode adotar descendente. Então, avô não poderia adotar neto e nem irmão adotar irmão. Essa é a proibição, né? Tirando essas questões da diferença de idade de 16 anos entre adotante e adotado, qualquer pessoa pode sim adotar, né? Sem problema nenhum. Basta ela demonstrar as condições, né? Econômicas e até psicológicas também, porque é exigido, por lei, você ter um atestado. Hoje, dentro do grupo de apoio a pais adotivos, uma pessoa questionou que ela estava atrás, como que ela ia conseguir o atestado de saúde mental, como é que fazia. Então, mas aí explicaram, ó, você vai até no SUS, você tem a possibilidade de conseguir com um psiquiatra e tal, só atestando que você não sofre nenhum transtorno, né? É importante a gente pensar no melhor interesse da criança sempre. E eu não preciso obrigatoriamente ter um advogado, então, Tandra, para adotar? Precisaria, sim. Tá? Então, hoje a Defensoria Pública ela cumpre muito esse papel, pelo menos aqui no estado do Amazonas, a gente, né, tem a Defensoria dando esse apoio. Lembrando que as pessoas devem demonstrar que elas não têm condições econômicas, né? Recebem até 2 salários. Então, você estava dizendo então, que não existe impedimentos, né, que você estava falando aí anteriormente, né? Para a pessoa que querer adotar, né? Isso. O avô. Isso, no caso é o avô querer adotar, né? E o irmão querer adotar um irmão. Aí existem outras formas, né? Se você solucionar uma situação dessa, você vai entrar com uma guarda ou com uma tutela, né? Existem outras medidas legais. Então a gente também tem que pensar nisso, que a adoção ela é diferente da guarda e da tutela, não é a mesma coisa. A adoção é um procedimento irreversível, tá? Então por isso é que ele requer realmente todo um preparo, uma fiscalização, Ministério Público atuando direto, porque
não tem como voltar atrás de uma adoção, né? É a última, vamos dizer assim, opção, né? É tirar uma criança da família originária dela e colocar em uma outra família, que é chamada pela lei, né, de família substituta, que eu não considero substituta, porque acho que é a família dela, que vai ser a família dela mesmo, né? Então é meio assim, mas enfim, a lei utiliza esse termo, né? Então realmente tem que ter muita responsabilidade. Fernanda está perguntando, sim, Fernanda, porque a defensoria ela iria observar esse critério aí dos salários, né? Aí precisa de um advogado, tá? Que aí você vai primeiro se habilitar, né? No Cadastro Nacional da Adoção. Então você entra, tem um cadastro dos, vamos dizer, adotantes, quem quer adotar, todo mundo entra no cadastro, e tem o cadastro das crianças. Então tem que casar as informações do casal ou do solteiro que quer adotar com as informações da criança. Por isso que a gente tem até mais pessoas querendo adotar do que o número de crianças para serem adotadas. Ninguém entende como é que a gente tem um número maior de pessoas que querem adotar, um número menor de crianças para se adotar e não casa isso daí. Aí é uma pergunta que é aquela incógnita, né, Guilherme? Mas que a gente sabe. Muitos casais, né? Que a maioria do perfil é esse, de casais. Eles querem um bebê. Querem uma criança até 2 anos. E a maioria das crianças que estão habilitadas, prontas para serem adotadas, elas não são bebês. Elas são crianças com irmãos maior de 5 anos. E essas crianças, elas não são escolhidas, vamos dizer. Né? Então, muita gente não quer adotar um menino de 5 anos com a irmã de 7. Né? Porque acha... Tem muitos mitos, né, Guilherme, em relação à adoção. Então, assim, muita coisa tem que ser quebrada, né? Até a questão racial, de você fazer essa escolha. Eu sou negra, eu tenho que encontrar uma criança negra, porque ela tem que parecer comigo, porque senão vão dizer que não é meu filho. Não é absurdo isso? Né? Então, até critérios que você coloca, não é o fundamento, né, desse ato, que é um ato de amor de adotar. Né? Quando você recebe um filho, você recebe esse filho incondicionalmente. Se ele vem com uma deficiência, se ele vem com uma deficiência física, mental, o pai ama, a mãe ama incondicionalmente. Então, na adoção tem que pensar assim, vai chegar essa criança e eu tenho que amar. E pronto. É uma escolha, né? Eu vejo dessa forma. Acredito que você que tem uma experiência, né? Com certeza pensa da mesma maneira que eu. Não é um ato de altruísmo, né? De benevolência, né? Queres fazer uma outra... É um ato de amor, né? Você está fazendo um ato de amor, não é um ato de caridade. Né? Tem gente que fala, nossa, que legal, ele está adotando, que bonito isso. Não, não é bonito. Não é para ser bonito. É uma questão de amor. Né? É uma questão de afeição. É uma questão de ter uma família, do sonho de ter uma família, né? Esse que é o objetivo. E tá falando bem coisa legal mesmo, porque realmente existe esse preconceito. Isso. Porque os casais, normalmente no Brasil, tá? Os brasileiros, né? Eles querem o quê? Criança branca, né? De 0 a 3 anos, né? No máximo, né? Olhos verdes, olhos azuis, né? Loira, não é isso? Um tipo de defeito congênito, né? Perfeita, né? E não é isso que tem, né? Exatamente, sem nenhum defeito, não pode ter nenhuma doença, né? E aí o que acontece, Guilherme? Na hora, quem é que acaba adotando esse perfil de criança é o casal homoafetivo, que muitas vezes não coloca essas barreiras, né? Não está preocupado, tá fazendo a coisa. Sabe que todo mundo vai saber se é um casal de 2 homens, 2 mulheres, todo mundo já sabe que não foi gerado por eles. Então vai ser fruto do amor. Então acho que eles já tiraram esse preconceito. E aí eles não têm essa questão de ser parecido comigo, não ser, né? Na verdade, não. Na verdade, eles ficam muito livres, né, para fazer. E aí, no GAPAM, Grupo de Apoio a Pais Adotivos do Amazonas, do qual eu sou voluntária, no qual a Iraci e o Petrarco, eles são os fundadores, desde 2004, a gente trabalha em conjunto com o Tribunal de Justiça, fazendo pós-adoção e o pré-adoção, né? 2 momentos aí. A pessoa se cadastrou lá na vara, né? Está habilitada. Aí a vara vai entrar em contato com todas essas pessoas habilitadas que
estão já no cadastro, para que elas possam receberem algumas informações, entre as quais que elas vão ter que fazer um curso, né, que é o curso preparatório para adoção. Hoje é obrigatório fazer, tá? Então, a gente tem um projeto que é o Gestão do Amor, lá no GAPAM, que trabalha justamente isso, né? Que à frente está a Iraci, a Luciana Peixoto, que é da Defensoria, né, que é uma querida psicóloga. Então, a Glenn, vários aí trabalham, assim, exaustivamente para a gente desmistificar muita coisa, né, em relação à adoção. Então, assim, é interessante esses projetos, porque esse em específico é parceria com o Tribunal de Justiça, que estabelece a obrigatoriedade dos candidatos habilitados a passarem por esse, né, cadastro ficar pendente enquanto ele não faz esse curso, tá? Então, até anotei aqui, exigência da Lei 10.447, no artigo 197, tá? Que todos os cadastrados precisam participar, tá? Então, aí tem assistência técnica do Fala para nós esse curso. Oi? Esse curso de adoção que tem que ser feito, que você falou que é obrigatório. O que é o curso? Olha, hoje a gente está fazendo curso agora, por conta da pandemia, né? É presencial, é um curso presencial. A gente está fazendo ele de forma remota, tá? Mas é um curso são 4 encontros, tá? No quais cada encontro é uma história diferente, inclusive vai ter tem visita a instituições. Eles entendem o porquê que eles estão fazendo aquele procedimento de adoção. É muito legal. E aí eles também se conhecem, porque muita gente está achando que está sozinho no mundo. Eu estou atrás dos meus filhos, né? Da minha família. Aí se cadastra lá o casal, ele vê tantos outros casais também na mesma situação, tá todo mundo buscando essa criança, né? Assim como mulheres solteiras, casais homoafetivos, então vai quebrando tanta barreira, né? E ali eles vão tirar dúvidas em relação a esses paradigmas do processo da adoção, né? A escolha da própria criança. Eles mudam até o cadastro, fazer o cadastro mudam, porque a gente bate muito na tecla da adoção tardia, da importância, né, de fazer essa escolha para as crianças, que a maioria o perfil não é de recém-nascido, então eles caem na real, muitos deles começam a estabelecer, mas é obrigatoriedade pelo nosso Tribunal de Justiça dos candidatos nessa fase de habilitação, eles fazerem esse curso, tá? Então é um curso obrigatório, você não tem nota, nada, mas você tem que frequentar. Então é muito legal, assim. Aí, atualmente, por conta da pandemia, a gente não está fazendo presencial, né? Está sendo online. Está até legal, assim, a gente está tentando se organizar para não furar a agenda, né? Mas ele está dando de forma online. Né? Então, claro, com a gerência da doutora Rebeca, que é a juíza da vara, né, da infância e juventude, que ela fica fiscalizando, porque tem técnicos do tribunal, tá? Então, tem técnicos do tribunal também ajudando a gente, ó. Então, em particular, o Ministério Público ajuda também. Então, é um curso gratuito, tá? Gratuito também. Pela GAPAM, que é uma Inclusive, associação. Tem depoimentos, né, Tandra? E tem depoimentos de casais, né, que já adotaram, não tem? Então, tem umas histórias bem interessantes para compartilhada, né? Eu acho que isso. Aprende muito, né, nesse curso. Muito bonito. Isso. É legal porque sempre tem um casal que ele vai dar o depoimento deles, né, para dar até uma força, né, e contar a experiência. Olha, demorei tanto tempo, né, olha, até isso, assim, as histórias são maravilhosas, né, super comoventes, e assim, todo mundo sai sempre emocionado, é sempre uma história diferente. E, sem dúvida, eu acho que os casais, as pessoas que querem adotar, solteiros que estão... Tem muito solteiro, viu, Guilherme, participando, muito mesmo. Há um tempo atrás, tipo um ano atrás, eram mais realmente casais. Hoje, não. Eu acho que hoje as pessoas se sentem mais livres para fazer essa escolha. Já tem uma condição econômica, né? Até quem vive uma relação estável, homoafetiva, muitos se sentem já à vontade de estar há 25 anos com um companheiro, né? Eles se sentem à vontade, poxa, vamos deixar esses bens para quem, né? Vamos formar nossa família, né? E muitos fazem uma família linda. Já teve depoimentos lá bem emocionantes. Teve um casal homoafetivo que ele adotou 5 crianças. Crianças essas que tinham sido por conta, né, da adoção. Eles estavam há quase 2 anos no abrigo,
eram crianças que estavam sendo rejeitadas porque eram também negras, né? E irmão, ninguém quer levar irmãos, e eles adotaram em si. Isso é que você está falando de adotar irmãos aí, acontece muito com estrangeiros, né, Tandra? Os estrangeiros não têm esse tipo de preconceito, né? Eles vão, né? Quando eu fazia estágio lá em Curitiba, teve um caso lá de um casal da Dinamarca, eles adotaram 3 irmãos, pra você ter uma ideia, né? Então não tem eles não têm esse tipo de preconceito, né? Desses tabus, né? Que nem o brasileiro tem, né? Que impõe. Isso realmente é uma coisa que, infelizmente, né? A pessoa não vê com os olhos que devia ver, né? Mas vamos falar, então, tem uma habilitação, não tem, Tandra? Parece que o casal também tem que se habilitar, né? Os adotantes, eles têm que se habilitar, né? Como é que funciona isso? Isso. Bom, eles vão pedir, né, alguns documentos, então ele precisa apresentar em juízo alguns documentos, como eu falei, são documentos mais ligados mesmo, se eles têm condições, né, de criar uma criança. Muita gente tem também um mito aí que precisa ter dinheiro para adotar, que só rico adota. Não é assim, né? Na realidade, qualquer pessoa realmente pode, mas ela precisa ter pelo menos sustento dela, né? Ela tem que dizer que tem um trabalho, que ela está nas condições, né, mentais, que ela tem uma residência fixa. Então, são esses requisitos que a gente já conhece, né? Esse aí é exigido inicialmente para habilitação, fazer o curso, né? E aí, depois que ela já se encontra habilitada, é aguardar, porque um dia vai chegar um telefonema, vai ouvir um telefone aí, uma telefonema aí para que ele vá conhecer uma criança que combina com o perfil que ele quer. Porque aí você vai escolher um perfil, né? E lembrando que o estrangeiro é interessante, né, Guilherme? No Brasil, ele é o último a adotar, hein, da fila. Ele só adota quando o brasileiro não quer mesmo e tal. E tem outro detalhe, ele tem outros empecilhos. O estrangeiro ele precisa ter a legislação dele também, quase os mesmos requisitos que as nossas, né? Então, acredito que você, com a experiência que você teve lá em Curitiba, você já saiba que a Itália, eu acho que é o que mais se aproxima, né? Eu não vejo nem Portugal, eu vejo a Itália como que mais se aproxima nos requisitos. Então, ele usa aí, claro, dessa habilitação, alguns exigem que ele entre em contato com uma determinada associação, por exemplo, americanos, eles exigem isso, né? Então, ainda é mais complexo. Gastam muito dinheiro, porque, salvo engano, é bem caro nos Estados Unidos, né? Essa habilitação nesse órgão. E depois de tudo isso, tem que fazer todas as traduções aqui dos documentos. Eles têm que ficar no Brasil por período em que depois que ele escolhe a criança, né? De adaptação, ele precisa fazer isso dentro do Brasil, então já é um gasto a mais, né? Mas também vamos entender por outro lado, o estrangeiro, a cultura é diferente, né? Então ele vai estar levando também uma criança que é um ser humano, né? Para uma realidade totalmente diversa. Se a gente já tem um choque cultural aqui no Brasil, no outro país, né? Então a gente também tem que se preocupar com isso, com o melhor interesse da criança. Acho que por isso é a última opção, né? Essa adoção por estrangeiros. Preferencialmente brasileiro mesmo. Tandra, as crianças que fazem parte desse Cadastro Nacional de Adoção, né? Como é que elas chegaram lá? Elas passam por algum procedimento também legal? Sim. A criança ela só pode ser adotada se ocorrer a destituição do poder familiar. Isso. Então, lembra que ela vai receber ali vai fazer parte de uma nova família, vai sair uma nova certidão de nascimento no caso, no dia, né, da audiência, em definitivo, vai substituir essa certidão. Então, é muito sério o procedimento, só quando ocorre a destituição. E para ocorrer a destituição, vamos imaginar que o Brasil, ele é muito ainda, eu vejo dessa maneira, ele é um país muito voltado ainda para a questão do biologismo. Porque ele ainda valoriza, ele tenta manter a criança na família originária. E, em último lugar, ele vai para a questão da adoção. Então, por exemplo, a criança sofreu um abuso sexual, que é uma outra área que lá na comissão, né, da OAB, que nós temos lá de criança e adolescente, são casos recorrentes que a gente acompanha. Então, sofreu um abuso sexual. O que vai acontecer com essa criança?
criança vai iniciar um procedimento de destituição do poder familiar, mas aí vai se analisar, a mãe teve culpa, não teve, o pai e a mãe teve culpa, já, vamos dizer assim, coniventes. Eles não vão tentar colocar essa criança na família extensão ampliada dela, que seria um avô, né, uma avó, uma tia, né, alguém assim distante, eles não vão fazer essa tentativa. Aí, última opção, quando realmente se insiste, e muitas vezes, olha que triste, Guilherme, essas crianças, elas são abusadas de novo. Porque esse parente não tem nenhum tipo de afinidade, nenhum tipo de afetualidade com essa criança, recebe essa criança meio forçado, porque a justiça te chamou e falou, olha, teu sobrinho foi abusado, ele está sem pai nem mãe, e ele tem que ir para tua casa, você vai cuidar dele, acabou. Né? E essa pessoa não quer, e aí muitas vezes ocorre, infelizmente, né, essa criança é abusada mais uma vez. Mas vamos imaginar que não tenha nenhum parente, né, que se habilite a ficar com essa criança, e aí é feito o procedimento de destituição do poder familiar. Então, só dessa forma, essa criança ela pode ser habilitada à adoção. Claro que existem situações que a gente sabe de crianças que são abandonadas dentro de uma maternidade mesmo, a mulher acaba de parir e deixa o filho lá. Lembrando que é permitido, quando a mulher está grávida, se ela quiser, ela já demonstra, ela não pode entregar a criança já grávida, né? Tem que esperar nascer. Mas ela já pode iniciar um procedimento para entrega do filho. Não é crime entregar o filho. Crime é você abandonar o incapaz, né? Agora, você entregar um filho... Mas o que acontece? Tem muito preconceito, né? Contra a mulher. Aliás, aí eu já vou levantar várias bandeiras aqui, tá? Levantar a bandeira aí do feminismo, tá? Porque, assim, a mulher ela não pode nem dizer que ela não quer ter filho. Porque ela já é considerada, essa daí é doida. Essa não é normal. Então, a mulher ela tem que seguir o padrão, né? E esse padrão, eu acho até que não é só uma carga para a mulher, para o homem também. Porque o homem que faz a opção, não quero ter filhos, ou não quero casar, ele também já é visto de uma outra maneira. Fato é que a mulher que demonstrasse interesse, de repente, de entregar o filho para o juizado, já estou grávida, não tenho intenção, não posso fazer aborto, porque o aborto, né, não é permitido no meu caso, vou até o final, mas eu não quero ficar com essa criança, não tenho condições de criar, por que não entregar a adoção? Ela prefere, às escondidas, abandonar no lixão, no hospital, do que passar a vergonha de ser vista como mãe desnaturada, essa que deixou o filho para ser adotado. Mas nos outros países, isso daí é um marco civilizatório. É muito melhor fazer isso do que deixar do jeito que as coisas acontecem aqui, né? Criança, às vezes, correndo risco de vida, ser morta aí por um animal, né? E aí fica aquela história. A polícia atrás dessa mulher que abandonou o filho e ela podendo fazer todo um procedimento que já é permitido. Então, a mulher grávida, ela pode, sim, procurar o juizado de infância e juventude para entregar o filho, né? Para adoção. E aí é muito melhor, porque o casal já vai pegar o bebê já no primeiro dia, e já vai, né? Então, muitas vezes, esse perfil aí do recém-nascido é rápido, né? A adoção até dessas crianças. Mas quem está mesmo no abrigo vem da destituição do poder familiar nesses casos mesmo de violência, de abuso. Então, as crianças, de certa maneira, têm uma história, né? E aí muita gente tem medo de adotar uma criança. Mais um dos mitos que a gente tenta desmistificar lá no curso, lá no GAPAN, né? Tem medo de trazer, né, alguma coisa. Tem muitos mitos, né? Em relação a essa questão da adoção. Falando, é muito importante porque as pessoas não têm conhecimento, né? As pessoas não sabem do que estão fazendo ou não estão fazendo. Elas não têm conhecimento, né? Então, isso que está prestando hoje é um serviço de utilidade pública. Porque muitas pessoas não imaginam disso, que você pode entregar, né? Que você pode ir lá na vara da infância e entregar a criança, né? Então, elas não entendem, né? Porque existem outras questões aí que são complicadas, elas vão falar mais à frente, né? Por exemplo, registrar a criança no teu nome, sendo que não é teu filho, né? Então, tem essas questões complicadas. Exatamente. Então, é a adoção exatamente, a adoção brasileira, né? Então, normalmente, essas crianças, elas passam por um trauma muito grande, né? Na gravidez, né? Ou no problema de infância, né? Normalmente. E os problemas, além dos abusos que você falou, assim, Tandra, que a criança pode passar né, com os supostos familiares ali, o que mais pode existir, assim, durante a gravidez ou na infância dessas crianças aí, quando elas são
elas vão ser adotadas, né? Então, são crianças que passaram por traumas imensos, né? Tem alguns outros casos aí que vão trazer esse tipo de... Isso. Não, aí pode ser, porque quando fala da destituição, né, da destituição, a gente pode lembrar, pode ter um acidente, Covid agora. Muitas crianças perderam os pais. E elas vão ser colocadas à adoção. Se não tiver nenhum membro da família para se habilitar como tutor, né? Ou guardião dessa criança, a criança vai ser colocada para adoção, né? Então, são esses casos. Então, às vezes, o caso da mãe que quer entregar o filho, realmente, porque também pode ser feito dessa forma. A mãe, ela não quer mais, ela pode entregar a adoção? Pode, tá? Aí só que a lei, ela abre aí um precedente. Se, por exemplo, tiver um registro, tiver o nome de um pai, esse pai pode... Então, os dois têm que concordar, né? O pai pode pedir a criança, né? Para que ele cuide da criança. Então, evitando. Mas caso seja uma mãe solteira, ela consegue entregar, né? Então, tem muitos casos de mulheres que são viciadas em drogas, em crack, tá? E elas não têm interesse em ficar com essas crianças, não. Elas entregam realmente para a justiça. Inclusive, essas crianças são frutos de mães, né, que utilizaram drogas, né? Os pais utilizaram drogas, né, durante a gravidez, né? Ou eram alcoólatras, ou enfim, ou soro positivo, né? Às vezes, quando compartilhavam agulhas, né, aí descartáveis né, com uso de heroína, né, e outros tipos de drogas. Então isso pode fazer com que a criança tenha, né, nasça com alguns problemas, né, congênitos aí, né. Isso. E é interessante, né, Guilherme? Lá a gente tem o pós-adoção, né, no GAPAM. E aí tem relatos no pós-adoção de mães que viram a criança ficar tremendo. Não. E não por que a criança estava tendo convulsão com 3 meses, 4 meses. E aí a necessidade dessa conversa, do histórico, né? Os pais eram viciados, então fica no corpo da criança, né? Isso pode se manifestar, né? A criança estava ainda no processo de detox, né? Dessa droga toda que a mãe consumiu durante a gravidez. Né? Então tem essas questões. E como é que é o perfil dos adotantes, assim? Porque eles vão passar por uma entrevista com os psicólogos, né, na vara, né? Como é que funciona isso? Como é que funciona esse... Tem um perfil dos adotantes, dos adotados? Eles vão... Na verdade, assim... eles vão passar, né, por visitas, inclusive, da assistência social, né? Na casa, para verificar, né? Como é que... E dos psicólogos também, porque, como eu te falei, se a mãe, ela naturalmente, ela demora 9 meses para ela ter um bebê, mesmo que ela queira agilizar, não adianta. Vai ter que esperar os 9 meses, né? Então, na adoção, eu falo quando o pessoal reclama, é demorado, né? Isso, aquilo, outro. E, de fato, tem que demorar mesmo, porque, afinal de contas, vai tirar a criança da família dela originária, né, de origem, para colocar numa família estranha. Então, ali vai ser uma mudança muito drástica, né? Então, esse preparo, acho que dos 9 meses, todo mundo sabendo, todo mundo torcendo, eu acho que é bem bacana. Até tem experiências assim que eu, né, acompanhei, de umas que conseguiram adotar. Eu lembro de uma que ela era bem próxima de mim, que é parente, tá? E aí eu acompanhei bem o caso dela. Eu lembro que quando o bebê chegou, que hoje, inclusive, ninguém diz que não é do casal, porque ele é a cara do marido dessa minha prima. Então, assim, interessante. E quando veio a criança, ela tinha mais de 2 anos. Aí eu lembro que com 2 anos ela tem uma certa autonomia. E a criança, ela tem a consciência e ela reconhece os pais do coração como os pais verdadeiros dela. Eu acho que é o mais importante. Isso é uma coisa que ninguém tira desses pais, entre as... que eu não vou nem ficar falando o nome de pais adotivos, porque vão ser os pais mesmo da criança, os pais, né, dessas crianças, porque eles escolheram pelo coração. Deixa eu te fazer uma pergunta importante aqui. Na hora que os pais vão decidir sobre o cadastro, né,
o perfil da criança que vai ser adotada, né? Eu acho que essa é a parte mais importante, né? Você acredita ainda que existe muito preconceito ainda na escolha do perfil da criança que vai ser adotada no Brasil? Com certeza. Com certeza. Eu acho que assim, aos poucos, esse preconceito cai, né? Hoje eu acompanho a Giovana, ai, não lembro o sobrenome, a atriz que adotou duas crianças negras, Giovana, esqueci. Mas, enfim, todo mundo conhece a atriz, né? Ela adotou as duas crianças, até africana, salvo engano, não foi? Ela teve a filha dela, filho naturalmente, né? Mas é interessante, ela loura, dos olhos azuis, o marido louro, dos olhos azuis, as duas crianças negras. É um choque, mas ao mesmo tempo quebra muita coisa, quebra muita coisa. Eu acho que aos poucos as pessoas estão se conscientizando disso, né? Elas já estão abrindo mais a cabeça para abrir, para colocar no perfil. Qualquer idade, né? E quebrar esses mitos aí de, é uma criança que, é para mim, não sei. Não é um brinquedo, gente. Não é um brinquedo, é um ser humano. Tem que ter adaptação, tem que ter. Vai ter tudo isso. Independente, mesmo que fosse natural, ia ter, né? O adotivo não vai fugir à regra. Então, acho que é um ato de amor e muitas crianças estão lá querendo realmente serem escolhidas, né? Torcendo, chorando e sonhando. A gente vê quando a gente faz os eventos, né, da Comissão da Criança, que a gente vai nesses abrigos e as crianças estão lá, né, sedentas ali, carentes mesmo. Hoje tem o apadrinhamento, que era uma coisa que eu queria até comentar, Guilherme, que é bem legal. Essa questão do apadrinhamento é um novo, né? Como? Perguntou alguma coisa? Não, pode falar, falei, pode comentar sobre o apadrinhamento. Cortou aí. Tá cortando um pouco. Ela está falando ali, ó. Bom, o apadrinhamento Giovana e Bruno Galhaço. Isso mesmo, Marvão. Isso. O apadrinhamento veio para ajudar essas crianças que ficam, às vezes, anos esperando a adoção. Essas crianças até receberam um apelido na doutrina de filhos do Estado. Imagina. Filhos do Estado. Tipo assim, não tem um pai, não tem uma mãe, não tem uma perspectiva de sair daqui. Vou completar 18 anos e vou ter que cair fora. Porque quando você tem 18 anos, você tem que sair do abrigo. Se você sabe para onde vai, se não sabe, não interessa. E aí o apadrinhamento hoje, afetivo, é permitido para pessoas, por exemplo, eu não tenho intenção de adotar, mas eu posso me habilitar como no apadrinhamento. O que é que eu vou fazer? Eu vou lá para a instituição, eu vou levar essa criança para uma lanchonete, eu vou levar essa criança, dar presente para ela no dia de Natal, no dia do aniversário, eu vou dar um amor, assim, ainda que não seja pai e mãe, é aquela história do padrinho e da madrinha, na real, né? Que leva a criança para passear. Então, assim, quem tiver como padrinho das crianças, apadrinhamento, não permite você estar na adoção, tá? No cadastro de adoção, tá? Mas aí vale qualquer idade, esse é legal, porque a partir de 16 anos você pode, né, já ficar ali ajudando a criança. Eu acho muito legal essa metodologia. É claro que assim não vai sanar, né? O problema da criança, da carência, mas eu acho que ajuda muito na formação ela contar com alguém, até porque de repente ela tem os 18 anos dela se aproximando e ela começa a ficar preocupada. O que vai acontecer comigo? Né? Eu vou ter que sair da instituição, vou para onde? Se ela tem um padrinho, o padrinho de repente arruma um emprego, né? Já tem um envolvimento ali amoroso. Então, eu acho bem legal esse projeto também, né? Que foi trazido já em 2017, na última alteração. Guilherme, vou aproveitar para falar dos livros. Pode falar, mas ainda tem muita pergunta para fazer para você. Dos meus. Vai. Vou falar aqui. Então faz, mas aí eu vou mostrar porque esse livro, esse último aqui, que é o que eu atualizei, que é a segunda edição, ele está com essas alterações justamente da 13.509 de 2017. Que fala do apadrinhamento, que fala dessas novas. Então, eu atualizei porque teve alteração realmente, tá? Na parte de adoção. A primeira edição é essa daqui. É da Juruá, né? Aí, assim,
A segunda é essa. Juruá, editora Juruá, de Curitiba, lá da da minha tua terra. terra. Nova lei de Da adoção, é isso? Juruá. Eu consegui publicação. O título Oi? é Nova Lei. Isso, nova lei da adoção à luz dos É que direitos você mostra na fundamentais. tela, ela fica invertida, né? Por isso. Uhum. Ah, é. Não, é Não normal, adianta, tranquilo. né? A nova lei da adoção dos direitos fundamentais. Aí eu consegui também lançar em Portugal. Então, pela editora Juruá, ela tem também Legal. representação no Porto. E aí tem lá também, porque lá também, né, entra a questão da adoção, muito português quer adotar a criança. Então tem sido utilizado também, Uhum. muito livro por lá também. Tem, claro. Ainda tem pergunta, Temos Guilherme? ainda mais uns 20 e poucos minutos aí para falar. Vai até 15 para as 10 aí, pela minha conta. Fica tranquila, eu te Ah, aviso. tá. Tem uma coisa, Tá. a fila de espera, né? Esse que eu acho que é o grande problema, né, do brasileiro. Não sei se ele não tem paciência ou ele fica cansado, né, de esperar, porque é uma gestação de anos, né? Não é uma gestação de 7, 8, 9 meses, né? É, eu sei porque eu Isso. passei por isso, né? Então não é fácil. Né? A gente ficou quase 6 anos, né? Esperando para ser chamado, né? Quer dizer, é uma mistura de agonia com impaciência, né? Então como é que fica isso? Isso. Por que é tão demorado, né, os processos aqui no Brasil para adoção? Eu vejo que o problema não é o Uhum, processo. Eu vejo realmente o maior impasse é a questão dessa uhum, história do perfil. Porque é difícil. Todos querem o mesmo perfil. E aí sempre vai haver mais demanda que oferta, né? Então sempre os bebezinhos são logo adotados. E aquelas crianças que estão no outro perfil, elas ficam lá anos e anos e anos e anos. Então acho que a questão toda é essa, né? Te dar exemplos de um juiz que ele, numa palestra, em qual eu participei, que era uma palestra até da OAB, ele, uma senhora já com seus 60 e poucos anos, se habilitou. Ela, de uma maneira assim, até assim, diferente, ela escolheu o perfil de adolescente, uhum, que ninguém quer. uhum, Ninguém quer um adolescente, né? E ela botou que aceitava uhum. até irmãos. E aí apareceram dois meninos para serem adotados. Os meninos tinham, assim, Sei. 16 anos. Né? Ela já tinha os filhos, ela tinha tido filhos, né? Os filhos estavam crescidos e ela não queria um bebezinho, ela queria os dois meninos adolescentes. Resultado, essa mulher reacendeu a vida com esses Legal. dois filhos dela adolescentes. Porque ela começou a praticar esporte, ela emagreceu, ela entrou, ela já era faixa preta de um esporte lá, de judô, não sei o que é que os meninos praticam. Os meninos são campeões nessa área porque ela investiu mesmo neles. Então, assim, mudou a vida dela e deles. Foi realmente um encontro, né? Então, muitas Vamos vezes, registrar aqui, olha o nosso recado. presidente, está Doutor ouvindo, Marco Shaw vendo a entrou nossa aí, live. presidente da OAB. Seja bem-vindo, doutor. Isso, querido. E assim, eu vejo, Guilherme, que esse preconceito, ele tem que quebrar essa barreira. Essa mulher, com tanta, já com uma idade, com netos, né, ela podia Sim, se negar a fazer adoção. Ela escolheu adolescentes, ela revivou. Ela virou uma outra pessoa, altamente saudável. Aí ele mostrou uma foto na palestra do antes e depois dessa senhora. Era uma velhinha, se transformou numa, vamos dizer, uma garotona. Foi muito legal. Então, assim, a gente vê que é um preconceito, realmente. A gente uhum, precisa quebrar essa barreira. Então, talvez seja esse o ponto, né? Se a gente quebra essas barreiras, se a gente uhum. permite que as pessoas possam, é, de alguma forma, desmistificar a adoção, e a gente tenta muito isso no GAPAM. O tempo todo a gente tenta explicar que, olha, ali não é um shopping que você escolhe, quero a luz, quero bonito, quero feio, Uhum. quero ser feio. Filho é filho. Quando vem é uma bênção para você e ponto. E você tem que aceitar, né? E aí as pessoas começam a abrir a cabeça. Então muitas mudam até o perfil. E aí, mas eu acho que até isso, cabeça do brasileiro, como você colocou, mudar vai demorar um pouco, mas a gente tem que ficar incansavelmente lutando por isso, né? Para que mude essa Eu acho que é ideia. até importante
Esse perfil até Mas acho que é até preconceituoso. importante você esclarecer aqui para as pessoas que quando o casal é chamado para adoção, a dúvida que vai existir talvez, né, na cabeça de alguns, é ele que escolhe a criança ou é a criança que escolhe o casal, né? Quando ele tá né, aguardando espera. É verdade. Na verdade, Guilherme, você já deve ter tido uma Ó, experiência, Mariana né? entrou. É a criança que escolhe, porque A se a Mariana criança entrou não agora. gostar. A Mariana, querida. É, doutora, quase doutora, né, É. Mariana? Esse ano sai esse doutorado. Oi. Estamos aguardando. A Mariana, ela foi minha colega lá da Univale, né? A área Mestrado. da Mariana é outra, mas assim, a gente sabe que esse perfil, né, de criança, a criança tem que ser um bebezinho e tal, não é o que de fato está ali na instituição. A gente vai quebrando aos poucos essas barreiras todas, né? E lembrando que também faz parte aí do procedimento de adoção fazer a análise à luz de um princípio, melhor interesse da criança. Por isso que é a criança que escolhe, porque se ela não quiser ser adotada, ela diz não. Com 12 anos, ela vai dizer, não quero. Não gostei. Tem aquele período, né, que você sabe da convivência, Sim. né? Tem que ficar lá os dois, né, convivendo na mesma casa. Aí é o período que a criança vai se manifestar, se ela gostou, se ela não gostou, se ela quer, se ela não quer. E o bebezinho, vamos dizer, no menor grau, ele não vai ter essa possibilidade, né? Mas já com alguma idade, assim, já fala e tal, para psicólogo ele vai manifestar se ele Até, gostou ou não, né? Tem que ter um acompanhamento em relação a isso também, né? Mas a criança que exatamente. E a escolhe. Cássia colocou uma coisa interessante, né, que ela escreveu. Ó, no Cadastro Nacional de Adoção, existe mais adotantes, né, do que crianças para serem adotadas. Se o adotante não tivesse tantos critérios, faltaria crianças para serem adotadas, né? Então, esse que é o grande problema. Esse é o preconceito na hora Isso de fazer. mesmo, Então, pessoal, o negócio está no perfil, né? Não Isso crie mesmo. tantos óbices, né? Se você cria muitas, eu quero só Isso. assim, assado, você idealiza naquela criança perfeita, né? Dificilmente, então, você vai ser chamado. Vai demorar muito mais, né, para ocorrer essa adoção. Essa que é o fato, né? Tá? E uma outra pergunta. Isso. Existe uma aproximação? Então, vamos supor lá que o casal vai conseguir a adoção, já tá saindo tudo certo. Existe uma aproximação que é feita entre os adotantes e o adotado, né? E se tem, como é que ocorre isso, né? Como é que funciona essa questão da aproximação? Né? Parece que tem isso aí antes também, não tem um estágio? Alô? Então, ele vai determinar esse período de convivência. Cortou um pouquinho. Você pode falar de novo, Sandra? Do juiz, o período, né? Quanto aí nesse período da convivência que no caso Tá cortando, Tandra. Aí. Oi. Não, Oi, agora tô ouvindo. tá conseguindo Não, me não ouvi nada que ouvir? você falou, né, depois que eu perguntei. Então, existe essa aproximação dos adotantes e adotados? Você pode Tá. explicar de novo? Isso. Ah, certo. É o período de convivência, tá? Então aí o juiz determina o tempo de convivência, né, de acordo com a situação, porque se é um bebê, pode até Ah, ser dispensado. Mas aí, se tratando de criança que precisa de cuidados especiais, ele pode dizer, olha, vai ficar 6 meses porque eu quero uhum, ver como é que vai ser a adaptação realmente, né? E no caso do estrangeiro, ele tem uhum, que vir para o Brasil para fazer a certo. convivência aqui no Brasil. E o casal não pode voltar atrás, né, Tandra? Isso é importante dizer aqui também pro pessoal, né? Isso aqui não é Não brincadeira, como você pode. falou, né? Não é um pet shop, né? Que você pega, olha o animalzinho, fica um pouquinho, enjoa, né? E Isso, devolve, fala, ou doa para alguém, né? Fala, não gostei, cansou, né? Fez xixi, fez isso. cocô, cansou, né? Então não é bem por aí, né? A história. Explica pro pessoal a importância da adoção, né? Que não pode ser, ela é É, irrevogável, né? irrevogável, isso mesmo. Aí tem casos, Guilherme, que até a gente pode pensar em futuramente Tá. discutir numa outra ocasião, polêmicos, né? De que pessoas querem devolver a Uhum. criança.
Pois é. né? Depois da adoção, mas não é permitido. Então, eu acho que a gente tem, até como obrigação, como professores, como profissionais, a gente instruir da melhor maneira, que é Uhum. irrevogável ponto. As pessoas têm que ter responsabilidade, né? Porque agora tudo no Brasil é relativo, né? A qualquer coisa, eu devolvo a indenização. Gente, não é assim que funciona. Eu acho que é uma coisa muito séria para a gente estar brincando, né? Quando a gente fala de direito de família, é um direito que me é muito caro, assim, eu gosto, leciono direito de família, assim, e eu acho que é uma coisa muito séria, tirar uma criança do convívio, né? Porque não gostou, porque não. Então, infelizmente, ocorre, mas Eu acho que a o gente tem dano que evitar que psicológico, né, essas Sandra, que você situações vai trazer para ocorram, aquela né? criança, né? Isso sim é irreversível, né? Com certeza, a rejeição vai levar esse trauma para a vida, né? Já sai do abrigo, aí vai adotada, a pessoa não se adapta. E aí de Complicado, né? novo, aí destruição do poder familiar de novo. Uhum. Deixa eu te Volta pro fazer, abrigo. Tandra, porque tá chovendo aí, tá ruim aí Infelizmente. pra gente conversar hoje por causa da, né, da condição climática. E uma coisa, deixa eu fazer uma pergunta aqui, eu acho que é uma pergunta derradeira aqui. Sim. Adoção à brasileira, né? Isso acontece muito no nosso país, né? Acontece muito, eu sei que acontece muito aqui no Amazonas também, né? Você pode explicar aí o que é adoção brasileira, quais são as suas implicações Isso. legais? Na verdade, a adoção a brasileira é a adoção ilegal, né? Eu Uhum. acho até feio ficar usando a Ah, brasileira, né? uhum. Mas é um crime, né? Considerado crime. Tá. Eu tô sem o código aqui para a gente confirmar. Eu creio que é o 300. Deixa eu só ver se eu. Para eu dar a informação certa aqui, né? Que aí na verdade, é quando você Sim, sim, sim. registra É, o crime. filho alheio, né? Registro de filho alheio. Então, assim, é considerado crime, continua sendo, tem gente que acha que não, Uhum. vai, pega uma criança do interior, vai lá, e faz registro, vai ficar por isso mesmo, é uma coisa séria, né? Então não pode, de maneira nenhuma, fazer esse registro, é um registro ilegal, né? E aí cabe às autoridades que verificarem esse tipo de situação. É o Uhum. 242 do Uhum. Código Penal, tá? Então, registro de filho alheio como próprio é crime. E pode ser reversível isso daí? Depende, sabe por quê? Tem alguns casos que a criança, isso é Sim, sim, descoberto anos e muitos perfeito. anos depois que aconteceu essa adoção brasileira, né? E não dá em nada, não é? Porque em nome do melhor interesse da criança, tem vários casos aí que a gente não vê que não vai dar em nada, né? Entraram na justiça, fizeram, reconheceram, Uhum. 242 mesmo, consumaram o ato, né? E aí absolveram os réus, porque porque já tem uma Sim. afetividade, mas a gente não tem que contar com isso, né? Fato que é um absurdo. E aí teve até um crime há pouco tempo atrás, eu acredito que foi, não lembro se foi nesse ano ou foi no final do ano passado, uma mulher que ela tinha a melhor amiga dela, estava grávida, Uhum. encontrou com a amiga, né? Matou a mulher, tirou o filho da barriga da mulher e ia para o hospital para Uhum. dizer que ela estava tendo um filho. Ela tinha acabado de parir dentro do carro. Então, assim, certas situações. E aqui, só para fechar, né, a nossa live, no Amazonas ocorre muito, infelizmente, porque no interior não tem hospital. É Uhum. comum parto por parteiras ainda, né? É uma coisa assim, mas não existe mais. Mas ainda existe no nosso interior. Isso tudo facilita os registros, né? Ilegais. Então, infelizmente, a gente ainda está Uhum. sujeito por conta disso, mas continua sendo crime, tá? Essa Esse situação que você tipo falou é bem de interessante, né? Que às registro de vezes filho o alheio. casal fica, né, com um tempo com aquela criança, mesmo ilegalmente, né? E por causa dessa questão da socioafetividade, né? Ela tenta regularizar a situação, né? É isso, né? O que ela tenta fazer? É como se fosse uma lavagem de dinheiro, né? Vamos fazer uma comparação nesse aspecto, né? Então ele faz o quê? Ele entra com uma ação Isso, declaratória de maternidade, né? De paternidade, não sei, né? Pela socioafetividade. E às vezes até consegue, né? Aí, mas é como tá falando, a gente não pode isso, aconselhar esse tipo de coisa, né, Sandra? A é, gente. isso. Acho que a gente tem que aconselhar o certo, né? Que é o quê? Realmente passar no processo, desmistificar essa questão da adoção no Brasil, né? Porque o ponto é que o brasileiro é que quer o Uhum. louro dos olhos azuis lá de até 2 anos.
Mas a maioria no fora, o pessoal não tá nem aí, não. Na verdade, que é uma criança independente de qualquer coisa. E a gente, até por conta da nossa Uhum. miscigenação, acho que a gente poderia quebrar um pouco esse tabu, né? Como eu te falei, né? Ah, tem que ser negro, tem que ter um filho negro. Branco tem que Uhum. ter, né? Tem que estar parecido comigo. Muitos pais lá no Gapão, lá, às vezes, querem Uhum. conhecer, aí querem escolher, eles não vão escolher. Né? Vai receber uma ligação, vai dizer, ó, essa criança é apta, aí vai sim ter um encontro, mas não pode ir lá e escolher no abrigo. Eu quero aquele menino ali, então vou me habilitar para aquele menino. Porque aquele menino Uhum. vai ter alguém do Sim. cadastro para recebê-lo, né? Tá bom. Tá bom, Tanda. Eu acho que a gente conseguiu esclarecer aí né, as dúvidas principais. É lógico que no meio do processo, né, do procedimento, tem ali também entrevista com psicólogo, né? O assistente social também vai na residência, né? Sim, Dos votantes, né, para verificar. Você podia explicar sim, por que o assistente social vai na casa dos sim. candidatos à adoção? Por que tem isso? Tem que haver, né, a verificação num critério até subjetivo, acho, do juiz. Ele não tem que se apegar só para critérios objetivos, Sim. é ter 18 anos, tal. Não, ele nem faria isso. Ele vai analisar o critério subjetivo. Aí entra uma coisa que eu sempre falo em sala de aula, né? De ECA, que tem essa parte de adoção, né? Do Estatuto da Criança e do Adolescente, que aí não interessa, gente, a opção sexual, porque tem muitos casais Hum. heterossexuais que têm um Ah, comportamento lascivo, né, inadequado, e casais sim. homoafetivos que têm um comportamento primoroso ali, demonstram, né, ter esse compromisso, né, com família e tudo mais, que é isso que interessa, Eu acho aquilo que a gente falou né, no início melhor aqui da interesse da entrevista, né, criança, Tanda? sim. É o sonho de ter uma família, né? De construir uma família. É o sonho de dar amor e receber amor em troca, né? É simples Isso, isso, né? Não é um ato de caridade, não é um ato de isso, benevolência, né? Não é um ato de altruísmo, né? Ninguém quer ganhar o troféu da paz, né? Ninguém quer ganhar uma medalha de honra ao mérito, né? As pessoas só querem ser felizes, é só isso, né? E aí, para completar aqui a live, aqui tem a Vi, que é isso uma aluna mesmo. minha também, ela falou assim: vocês me adotam? Estou amando o conteúdo. É com você aí, Tânia, tá? Eu já fiz. É interessante que É, pode adoção maior de 18 anos, teve até tá? uma Pode ocorrer. é, E tem até uma é, decisão acho que da STF recente, de um uhum, reconhecimento desse tipo, né, de adoção, né? Porque aí desmistifica outra coisa, a história do filho de sim. criação. Não tem essa do filho de criação? Uhum. Ontem um aluno Né? me Desmistifica escreveu isso lá: ô, também. professor, você vai falar sobre essa live aí? Né? Daí ela me contou um caso assim: a adoção de um idoso que aconteceu em São Paulo. Você viu falar disso no noticiário? Não, Mas essa do interessante. idoso não, mas é interessante, Pois né? é. Isso é Mas um ótimo seria uma tema adoção para o de um idoso ou seria o TCC. quê? Seria uma curatela? É uma curatela. Eu acho que não seria. Pois é. Acho que Ela, mas é uma a curatela, reportagem né? Não é saiu adoção. ontem, parece. Foi em São Paulo que aconteceu esse caso aí, de adoção de um idoso. É, Mas eu acho que seria, né, meio estranho. E a gente tem que entender que a adoção está no ECA, está no Estatuto da Criança e Adolescente. Então, a mas nós não rigor, estamos é para desmistificando, esse público, né? entendeu? Nós estamos desmistificando. Para essa Ah, fase. Porque, assim, o fundamento, Guilherme, é que sim, é um direito da claro, criança ela ter uma família durante a com infância certeza, dela, a adolescência dela, para a formação com dela. certeza. Então, é para preservar Tandra, eu isso, né? agradeço muito o seu tempo, né? Que você, depois que você estava dando aula e já veio aí com a live comigo, eu dou esses últimos minutos aí para você fazer suas considerações finais aí, agradecimentos. Bom, eu agradeço o pessoal que está assistindo. Ficou até o final, quem vai assistir depois, porque eu acho que o Guilherme vai ficar, né? Depois tu me passa essa gravação aí que eu Eu vou vou fazer as socializar edições, lá nos meus grupos também. eu vou editar para ficar Em nome da legal, vou comissão tirar de. as partes que travou, Tá. sabe? Em nome Ah, legal. Comissão de Proteção à Criança e Adolescente, que eu estou à frente, agradeço, né, em nome da comissão. A gente vem fazendo um trabalho, né, exaustivo, embora esse tema seja um tema bem polêmico, eu acho que é um tema que constantemente a gente precisa debater, tá?
Mais uma vez eu coloco à disposição de vocês, né, a minha contribuição para a questão do tema, quando eu fiz a obra, escrevi sobre isso. Tem um no Prelo aí também que eu estou escrevendo, só que não vai ser sobre essencialmente a adoção, mas envolve direitos da criança. Mas a adoção é um tema muito legal, que você pode explorar, quem está, tem muito aluno aí assistindo. No TCC, tem vários aspectos que a gente pode, né, trabalhar. Essa ideia do professor aí da adoção do idoso, né, a viabilidade, conforme são coisas que a gente pode, e aos poucos a gente vai desmistificando e tentando tirar as crianças dessa condição. Porque é muito triste você passar a vida, né, sem ter uma família, excluído, né? Imagina, dia dos pais, dia das mães, você não tem ninguém, e aquela situação. E se a gente pode ajudar, a gente tem que tentar fazer isso. Quem se sente preparado, né? Quem quer realmente. Então, acho que a adoção é um grande encontro, né? Do pai, da mãe Sandra, só ali não e quero da abusar da tua criança. boa É paciência, mas isso. tem ali, ó, o Marivaldo, que é um outro aluno meu, ele questionou ali, ó, a visita à casa dos adotantes não seria para comprovar se eles têm realmente condições financeiras, psicológicas, sociais para adoção? Sim, mas não te apega à questão do dinheiro, tá? Porque, olha, vou ilustrar com uma situação que aí eu tô até com Ah, medo de ilustrar. A Flor de Lis, ela adotou 50 crianças. Sendo que no início ela morava numa uhum, favela, não era vereadora, não era deputada, não era nada. Depois que ela começou a se eleger. Então, assim, eles vão analisar o psicológico, sim, mas ver a condição, porque imagina, se a pessoa mora num quarto, né? Que não tem privacidade, que aí ela vai receber um companheiro, a cama do companheiro vai ser junto a, coisas desse tipo, eu acho que tem que ser observado pela ciência social. E ele precisa se fazer o papel dele, de fiscalizar, né? Já que a criança, e o porquê também que eu trabalho com o direito da criança e adolescente, que uhum, o ser humano que não tem voz, gente. Todo mundo tem, até o idoso ele pode te dar uma, né, reagir, ele te dá sei lá, uma porrada aí de qualquer jeito. Ele tenta, de alguma forma, uhum. se defender. A criança não tem defesa, né? Então, a gente precisa pensar nelas, né? E eu acho que é importante, sim, as visitas para verificar essas questões, mas essa questão não é a única, tá? Como ele É, falou, vai se isso que eu verificar a vou falar, né? higiene, vai se verificar Se o as local é condições salubre, ali, né? Se o né? local tem Psicológico, produto com veneno, isso, tóxicos, né? a salubre, Cortantes, né? isso, Perfuro cortantes, então tudo isso o assistente isso, social vai ter que analisar, né? Se é um local realmente que pode se criar uma criança, né? Local isso, sujo, né? Um local, né? Enfim, uma sem, criança. deplorável, né? Sem condições mínimas, né? Tá ótimo. Maravilha, então, Sim, Tandra. Obrigado aí é por isso. responder essa última pergunta aí. A Cássia falou que adoção Tá por bom. casais homossexuais foi o tema dela de TCC. Tem gente entrando no finalzinho, legal. Tá? Agradeço a presença Legal. de professores que vieram, hein? A Mariana, o Dr. Marco Choi, que também nos presenciou, abrilhantou, o presidente do PP. Nosso É muito presidente da legal OAB, a né? presença Da dele, nossa de diversos seccional. alunos, familiares meus aí, parentes, né? E agradeço a sua disponibilidade para esclarecer um tema tão legal, né? Tão bonito, né? Que é a adoção, né? Então, um tema apaixonante. Eu sou suspeito para falar, né? É, É, com imagino. certeza, É até emocionante, acho que para você, né? com Viver essa certeza, né? experiência Dá e estar um livro, falando do sabe, na tema. verdade, Tandra, sobre a história da minha e da minha esposa, assim, sabe? Então, é legal mesmo, tá? Então, agradeço novamente, Sim. Tandra, pelo seu espaço, tá? Vou lhe chamar novamente se a gente achar um tema legal também, tá bom? E a gente se encontra aí depois desse pós-pandemia aí. Vamos ver se a gente se encontra. É isso aí, É tá bom? verdade, agora é Grande só abraço para online, você. né? Então tá, obrigado, Guilherme, pela oportunidade. A gente eu me coloco à disposição. Agora que você Tá, quiser, a gente obrigado pode por combinar ter uma vindo outra aí, live. tá bom? Foi muito legal. Abraço a todos, abraço a você e abraço a todos que estão participando Tá até agora bom. aí. Obrigado. Tchau, tchau.